Como considero o respeito substantivo concreto, forte e potente, gostaria que, nesse momento, quem estivesse aqui lendo o manifesto fosse a arquiteta e ativista da luta antirracismo, Helena Vitória Machado. Seu papel foi vital para a consolidação da data de 20 de novembro como a efeméride maior da lista de homenagens que se pode efetuar a feitos, a fatos, a pessoas. O Grupo Palmares, introdutor dessa potente reverência, tem muitas pessoas responsáveis pela sua consolidação. Houve aquelas que chegaram nos primeiros momentos, pensaram na necessidade de expor visceralmente o protagonismo de pessoas negras brasileiras. Chegaram ao Quilombo de Palmares, uma sociedade socialista, saudação e respeito. Uma sociedade marcada pelo machismo deixa marcas por quase tudo. Por isso, destacar a fortaleza que foi e é Helena Vitória Machado é vencer triplamente os racismos e as opressões de gênero e de classe. A heroína teima em não aparecer. Tem seu pulso forte e escrita comprometida no Manifesto sobre Palmares. Manifesto do Grupo Palmares, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil. Texto redigido por Helena Vitória Machado, na condição de coordenadora do Grupo Palmares. Discutido e aprovado pelo coletivo. A integração do negro é assunto que está se convertendo num dos temas de maior impacto para a consciência política do mundo de hoje. Nele se envolvem professores, eruditos, intelectuais, negros e brancos, políticos e agitadores. Suas raízes e implicações, sua explicação e justificação são um largo processo que nasce no antigo como uma continuidade permanente, mas que foi superada pelos desvios e confusões da historiografia oficial. Nós criamos, sob muitos mitos históricos, certas reservas quanto a vultos situados na oposição, a ponto de ignorarmos totalmente nossas raízes culturais. A existência por quase um século de uma República Negra livre no litoral nordeste, por exemplo, é fato pouco divulgado e bastante deformado no próprio Brasil. Medido na escala histórica do século XVII, isto é, considerando o fato de que Portugal era das primeiras nações colonialistas do mundo e Pernambuco a região mais rica da colônia brasileira, a revolta de Palmares assume importância muito superior à atribuída pela historiografia brasileira. Essa rebelião, por si, se sobressai como o acontecimento mais importante da história de Pernambuco na segunda metade do século XVII e como um dos mais sérios problemas que a administração lusitana enfrentou no Brasil. A própria metrópole reconhecia francamente que a extinção da rebelião tinha importância comparável à expulsão dos holandeses do Nordeste. Ainda assim, o movimento de Palmares, na história oficial, foi tratado antes como fenômeno de repressão tribal, uma ação civilizadora, do que como protesto social, como busca de afirmação dos direitos humanos de honra e dignidade. A escravidão e suas consequências deixaram o negro em um estado de inferioridade econômica e cultural, debilitando também seus vínculos familiares. Além disso, ficou uma forte tradição de adaptação à autoridade paternalista. Daí o protótipo de negro servil e ingênuo. Na realidade, o resultado mais direto foi que os negros tiveram muito poucas oportunidades para autoafirmar-se e 1000 razões para aprender a depreciar-se. O sentido de uma ação grupal. Partindo desses aspectos e tendo como pacífico
que o ponto fraco mais grave é a falta de uma base teórica realmente firme e o reconhecimento da tradição histórica dará rumo à busca de uma ideologia negra, que, reafirmando e reconquistando sua cultura, ele será negro e visto como tal, irá se impor como ser humano completo. Foi estruturado o grupo. Se considerarmos que o negro é herdeiro de uma cultura diferente, temos que convir que ele precisa ter consciência disso. Certamente, uma volta às origens trará como proveito um enriquecimento cultural. Esses conceitos envolvem implicações de toda a ordem, provocando o surgimento das mais diversas correntes de atuação e ataque no problema negro. Assim, quando se alimenta a formação de uma cultura afro-americana, corre-se o risco de vê-la demasiadamente submetida aos conflitos provocados pela discriminação e então deturpar-se a sua orientação. Talvez o processo ideal para a busca de um passado negro seja desenvolver paralelamente o ajuste da cultura ocidental aos propósitos da raça. Na sua atuação, o grupo tem sempre procurado um enfoque de integração no sentido de conscientização, isto é, não se trata só de encontrar meios para denunciar o racismo, mas fazer um negro descobrir sua missão, cumpri-la ou traí-la. Não mais convence a badalada integração racial, comumente pensada em termos de alienação de si mesmo, de adoção dos padrões estéticos brancos. O negro é um branco incompleto? Por outro lado, a oposição à ideia de desenvolver o trabalho aliado a elementos brancos se apoia num conjunto de motivos complexos. Primeiramente, um impedimento de ordem psicológica, na possibilidade de criar uma consciência coletiva negra com ajuda branca. Já que se trata de desmascarar a mentira mais importante da questão, os negros é inerente à raça, só pode fazer o mesmo que os brancos se ajudados por eles. Mito da superioridade branca. Só os negros poderão transmitir a ideia revolucionária da capacidade negra de realizar por si mesmos. No entanto, afirmar que o branco não pode captar totalmente o impacto do racismo e suas manifestações na consciência negra não significa excluir totalmente qualquer possibilidade de trabalho em conjunto. Uma posição tão radical só terá um efeito: acentuar ainda mais o sentido da desigualdade no mundo branco contra ele. Restringimos a aliança quanto às faixas em que o negro precisa se superar, adquirir responsabilidade coletiva, dignidade como indivíduo. Temos bem presente que a adoção de táticas estrangeiras, segundo os moldes norte-americanos, como o retorno à África, são simplesmente formas de integração radical, ditadas por circunstâncias muito diversas à nossa realidade nacional. Perspectivas de ação. O objetivo é criar uma força negra que fale das necessidades de uma raça oprimida usando as palavras que se impuseram, sem temer as pressões que a taxem separativista ou racista. A experiência negra transcende o nacionalismo. Negro ou branco que adquirir uma mentalidade científica não dará chances a ódios raciais, e a melhor maneira de revelar a consciência político-social do negro é estender suas perspectivas além das fronteiras da nação, para que se enxergue o problema em escala mundial. Isso não quer dizer que se procure um plano geral infalível, uma fórmula exclusiva, pois as táticas são sempre ditadas pelas circunstâncias históricas. Se o grupo tem métodos próprios, são resultados da discussão dessas circunstâncias. Se inicia um programa, parte sempre da dupla realidade, carência de educação e apatia do homem negro. Logo, não pode realizar uma lógica total de autodeterminação negra, mas pode, isso sim, ajudar a comunidade a definir suas necessidades, ter consciência de sua força, preparar para que a ação se realize por meios que ele irá eleger. É difícil assumir o encargo de enfrentar o problema negro com uma solução global. Ainda assim,
Cabe-nos um certo número de abordagem, principalmente aquelas que forem decorrentes do nosso conhecimento cada vez mais pormenorizado, ou mais claro, do papel do negro nesta sociedade. Suas responsabilidades, os limites do seu campo de ação, o grau de agressividade que lhe cabe empenhar, omissos por modéstias ou por incúria. Por isso, nossa entrada no problema precisa ser consciente, com posições claramente assumidas de que quem quer contribuir e por isso compreender para melhor realizar.